Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Fernanda Regueira. Ela é parda, tem cabelos castanhos na altura dos ombros. Ela usa calça jeans e camisa de botões rosa. Está sentada, à sua frente tem um birô com livros e um notebook. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede e à direita, uma câmera no tripé. Abaixo, no canto inferior direito da tela, há uma janela de libras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está começando, né? Essa é a nossa primeira videoaula dessa disciplina, né? Chamada de Projeto em Design Gráfico, Publicações Editoriais. E não por acaso está no plural, porque a gente vai ver um pouco mais além do livro, né? Que é a nossa publicação editorial maior, né? Assim, a que chama mais atenção, a que tem o maior destaque. Mas por que a gente fala tanto do livro? Eu acho importante a gente começar logo por aí. Porque quando você está apto, quando você se torna um design editorial, tipográfico, que é basicamente o assunto que a gente aborda em toda essa disciplina, e você fica apto para desenvolver livros, você consegue desenvolver qualquer outra coisa, tá? Você consegue desenvolver bem uma editoração, layout de revista, de jornal, abstrair, né, reconstruir esse conceito do que é o livro, enfim. Então, não por acaso, é por isso que a gente está aí no plural. Bem, mas nessa unidade 1, que a gente vai falar basicamente sobre o histórico da tipografia. E eu sei que você já leu o e-book, por isso que você está aqui. Se você não leu, por favor, dá uma olhada aí, né, com mais carinho, mais atenção. Então, a gente falou um pouco sobre esse momento histórico, né, da própria tipografia, né, que está muito interligada com a tipografia, por assim dizer, para a prensa tipográfica, né, de Gutenberg. Mas Gutenberg só recebeu a fama, pois eu também coloquei isso lá, né, no nosso conteúdo, que na verdade essa prensa tipográfica ela surgiu na China, mas acabou tendo mais notoriedade quando chegou na Europa, e Gutenberg aí ficou conhecido como o pai da imprensa e da prensa, mas ele não é o pai, tá? Ele não é o pai. Bem, então nessa primeira unidade a gente fala de fato sobre esse histórico, de como essa tipografia começou lá em 1400 na China e vai mais ou menos até as tipografias digitais que a gente conhece hoje, né? As tipografias display também. E aí eu trouxe alguns bons exemplos aqui para a gente conversar um pouco sobre essa revolução tipográfica. E um exemplo maior de uma aplicação, por assim dizer, bem interessante. Eu vou pedir para os meninos abrirem aqui, né, essa câmera da gente do Zoom, para que vocês possam ver. Vê só. A professora está com o livro aberto e com o dedo indicador circulando 7 letras em tamanho grande. Tipografia que é chamada de Trajan. Aqui a gente tem essa tipografia que a gente chama de Trajan, ou Trajano, né, no bom brasileiro. Ela foi desenhada em 1988, mas ela tem como inspiração aquela história que eu comentei lá da coluna de Trajano. Não sei se vocês lembram no e-book que a gente falou sobre isso. Aqui a gente pode ver nesse tipo de tipografia as serifas, que são esses restinhos, né, que ficam em cada uma das letras. Ela tem um traçado mais modulado, né? E, enfim, essa tipografia aqui, ela surgiu na verdade, ela foi uma evolução de uma tipografia que era uma tipografia mais fina, que foi a tipografia grega. Essa tipografia romana, que tem como um ponto, digamos assim, principal a coluna de Trajano, né, que foi esse lugar onde tinha escrito coisas importantes ali sobre a política, né, do Império Romano, onde as pessoas passavam e já começavam a ler, ver aquelas inscrições. Claro que não eram todas as pessoas, porque a gente sabe também que a maior parte da população não era alfabetizada. Mas, de toda maneira, o que eu acho interessante de mostrar esse tipo de letra é porque a gente conhecer a história tipográfica faz com que a gente não se iluda também na hora de criações tipográficas. E a gente vai falar um pouco sobre criações tipográficas, não nessa unidade, mas na próxima.
Porque a gente não pode inovar, nem oferecer o diferente se a gente não conhece o que já foi posto, o que já está ali. Essa tipografia, que foi feita aí em 1988, ela foi inspirada na coluna de Trajano. Então, veja, né, o designer, o tipógrafo, não poderia dizer que essa tipografia era única, era diferente de tudo aquilo que já havia sido publicado, porque ela foi uma inspiração. Isso quer dizer que, para criar tipografias, eu preciso conhecer todas as tipografias que já foram feitas na face da Terra? Não é sobre isso, né? Mas é sobre as escolas tipográficas, é sobre os estilos e é sim sobre pesquisar aquilo que você tem como inspiração, aquilo que vai servir como referência. Porque você pode fazer as modificações necessárias, as atualizações necessárias, para que aí sim essa tipografia se torne, de fato, inovativa, né? Por assim dizer. Uma outra que eu gostaria de mostrar, eu vou pedir para os meninos mostrarem aqui. Essa tipografia é uma tipografia da letra romana. Em seguida, no mesmo livro, em outra página, com o dedo indicador, a professora circula 4 linhas de letras romana renascentista, em negrito e tamanho médio. Renascentista, né? Que elas foram desenvolvidas pelos eruditos e pelos escribas, né? Que eram aquelas pessoas que faziam as cópias mais desenvolvidas aí entre os séculos 14 e 15. Então, ela tem uma tradução manuscrita muito grande, né? E essa tipografia, ela tem maiúsculas diferentes, ela tem hastes, características de letras romanas, como a gente conhece. Então, quando a gente sabe sobre essas características, né? Quando a gente reconhece essas características, fica mais fácil da gente desenvolver outros tipos de tipo. Vou mostrar agora por exemplo, pedir novamente aí que os meninos mostrem. A professora está com o livro aberto e com o dedo indicador circula 2 linhas de letras em negrito e tamanho médio. Letra itálica renascentista. Nessa aqui a gente tem uma letra itálica e é uma letra itálica renascentista. E eu comentei lá no grupo, né, que as letras itálicas a gente comenta porque sim, foram surgidas lá, a gente está falando de Roma, do Império Romano, então a gente está na Itália, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, essa monotype, que é uma série de itálicas que foi desenhada aí lá em 1925, mais ou menos. E, enfim, ela é baseada no trabalho de tipógrafos, né, da cidade de Veneza, de 1524. Então, olha só que letra linda, né? Que tipografia linda, essa tipografia latina, né? Como a gente considera. Em outras páginas, com o dedo indicador, ela circula 2 linhas de letras em negrito e tamanho médio. Letra tipográfica latina. Do lado esquerdo do livro, uma tipografia barroca regular e itálica. Essa outra aqui que eu estou mostrando, essa aqui do lado esquerdo, ela também é uma letra tipográfica latina e ela é baseada em alguns modelos já do século XVI, né? Então a gente já tem uma diferença. E do lado esquerdo, a gente já tem um pouco de tipografia barroca, né? Que transpira delicadeza, tem uma certa dramaticidade, né? Tem algumas formas contraditórias. Então, aqui a gente tem ela regular e a gente tem ela itálico, né? Essa aqui também é um pouco de Garamond, no qual a gente tem aí inspirações nas fontes feitas por William Caslon na década de 1730. Então é bem bonita assim essas letras barrocas, né? Eu gosto bastante, assim, acho elas bem bonitas. Uma outra que eu queria mostrar, e aí pra gente... Na página seguinte, a professora com o dedo indicador destaca letras em negrito em estilo rococó. Falei um pouco mais desse contexto histórico. É essa letra aqui que é mais rococó, né? E aí esse período renascentista do barroco, né, que vai abranger aí muitas artes, ela tem esses tipos mais góticos, manuscritos, passando por todas as fases, né? Então o período do rococó, que é bem floreado, se restringe quase totalmente aos góticos e aos manuscritos. Ainda continuando, né, eu queria mostrar para vocês aqui. Na próxima página, uma tipografia em estilo romântico, em negrito. Essa tipografia, essa aqui do lado esquerdo, prestando atenção aqui,
que essas são as letras mais românticas, né? Lembrando que o romantismo, ele está aí junto do neoclassicismo, né? Não são movimentos sequenciais, né, na história, eles andam meio que juntinhos, assim. E eles, além de, né, marcharem lado a lado, eles são aí do século XVIII, século XIX. E eles são opostos em algumas situações, mas em outras a gente tem essa coisa assim de um arabesco, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, mas a gente tem umas serifas que são bem ornamentadas, bem orgânicas, né? E tem umas coisas meio circulares assim na ponta, que é bem próprio assim do movimento romântico. A professora destaca letras mais realistas e modernistas em negrito. Nas páginas seguintes, a professora destaca tipografias modernistas e pós-moderna. Depois que a gente sai do romantismo, lembra que é século XVIII, já chegando aí no século XIX, a gente começa a ter uma letra mais realista, né, nessa história tipográfica. A gente começa a ter as letras do século XIX e do século XX. Aí a gente vai passar por muita coisa, né? A gente tem realismo, naturalismo, impressionismo, enfim. Essa daqui é um tipo realista, tá? Ela é de 1898. E ela, enfim, tem uma inspiração na Franklin Gothic, que você consegue achar em qualquer lugar. Mas, de toda maneira, você já consegue ver, olha, não tem nada de romântico nessa letra. Vê como ela já é muito realista, ela é quase contemporânea, né? A gente olha, assim, para essa letra, a gente diz, nossa, ela tem muito do século, né, 22, seria de 2024. Um outro exemplo é essa daqui, né? Olha só essa. Essa tem uns tipos mais geométricos, né? Mais modernistas. Aqui a gente já tem uma tipografia modernista, né? A gente já tem aí um divisor de águas mais forte. Essa daqui é a Futura, a tão conhecida Futura, uma tipografia que é super famosa e super querida por muitos designers. Eu gosto bastante da Futura. Olha, eu não conheço uma coisa que fique ruim com Futura. Né? É quase assim uma letra geral, né? Seria o pretinho básico da roupa, seria a Futura da tipografia, mas claro que a gente precisa sempre estudar bem como colocar. Mas aí a gente já vê uma grande diferença, né? Aí, queria mostrar para vocês essa daqui, que é uma letra mais expressionista, aí vê como a gente já tem um quebrado, né, da própria tipografia. A gente tem aqui, são duas tipografias completamente diferentes, né, como vocês podem ver. Uma é modernista e a outra é pós-moderna. Então, essa primeira, ela foi projetada lá em Nova York, foi feita inclusive por um artista em 1924. Essa daqui de baixo, ela já foi feita, né, em formato digital, mas ela tem uma quebra muito grande assim dos parâmetros do que a gente poderia considerar de fato e de direito uma tipografia mais histórica. Então, assim, o que é que eu estou mostrando nesse momento? Eu fiz um apanhado geral, histórico, de vários tipos de tipografia, né? Da história da tipografia. Eu mostrei o rococó, eu mostrei tipografias modernas, eu mostrei a tipografia realista, uma letra tipográfica latina, né? Então, assim, a gente tem muita tipografia, inclusive esse livro aqui é um livro sobre a história da própria tipografia, então existem muitas opções que a gente não poderia mostrar tudo aqui, né? Seria praticamente inviável. Lembrando que uma coisa que eu comentei assim, no podcast também é que tipografia é uma especialidade do design gráfico, do design de maneira geral. Então você poderia ser especialista em tipografia e se tornar um tipógrafo, que é aquela pessoa que faz tipografias do zero. Então a gente, mesmo tendo 4 semanas, né, de estudo e se debruçando sobre isso, a gente divide essa disciplina. Então metade é sobre design editorial, a outra metade é sobre tipografia. E sobre tipografia, uma especialidade, a gente não conseguiria dar apenas em 2 semanas e fazer de você um tipógrafo. Mas eu espero que isso tenha suscitado aí em alguns, né, aquela vontadezinha, né, aquela coisinha que aqueceu o coração, a vontade de criar a sua própria tipografia. Inclusive, eu mostro em outros momentos da nossa disciplina alguns arranjos, né, algumas tipografias feitas por alunos mesmo aqui do nosso curso técnico, beleza? Da ETEPAC. Então, assim, eu mostrei vários tipos de tipografia, né, fontes pós-modernas, etc e tal. E aí, eu gostaria de mostrar também algumas outras, mais 2 opções. Eu vou pedir para os meninos
colocarem novamente aqui o nosso super zoom para falar um pouquinho sobre as letras góticas. Ela destaca com o dedo indicador 4 tipografias góticas que estão na horizontal. Olha só, queria que vocês vissem isso daqui, que é muito gótico, né? Porque era feito com um tipo de pena, com caneta tinteiro, e se você já pegou um dia caneta tinteiro, já pegou as bordas de caneta tinteiro, as pontas de caneta tinteiro, você consegue fazer desenhos diferentes, e é a partir do pincel também. Então essas daqui são formas minúsculas, né, que representam muito bem a tipografia gótica. Veja, de longe a gente já reconhece o gótico, mesmo não tendo tanta nitidez ou estando tão grande o suficiente, mesmo de longe a gente já consegue enxergar nesse pedacinho de texto o quão gótico é essa tipografia, né? É claro que nesse livro aqui a gente tem muitas outras opções, mas vejam, isso são tipos diferentes, né, de letra gótica, né? E aí, não menos importante, falar um pouquinho sobre a tipografia caligráfica. Na página adiante, temos exemplos de tipografias caligráficas de diferentes tamanhos e estilos. Olha só, eu acho que durante muito tempo, acho que a gente sofreu um boom aí de tipografias, não de tipografias, né, mas do lettering mesmo, enfim. Aqui a gente mostra um pouco sobre, mostrando algumas amostras, né, mostrando a vocês aqui algumas poucas amostras aí de tipografias que são manuscritas, né, e que são caligráficas, né, que são bem interessantes. Essa daqui, ó, parece convite de casamento, né, com aquela letra bem desenhada, bem bonita. Bem, e aí, para terminar, eu gostaria de mostrar um projeto muito massa e que usa uma tipografia que é essa tipografia que a gente está falando aqui, desse recorte histórico. Veja bem, possivelmente você já nasceu na era de computadores, né? Então, com celular, com computador, com televisão. E, claro, eu também não vi 1400 e 1500. Não tem aqui entre nós alguém que viu ao vivo e a cores essa tipografia feita aí, talhada em madeira, né? Ou os tipos mesmo móveis feitos numa tipográfica. Mas, de toda maneira, é interessante a gente ter esse recorte para a gente saber quando a gente deve aplicar determinadas tipografias, porque saber as características gerais de cada movimento faz com que a gente possa juntar a tipografia e um projeto gráfico e dar esse match. Então, se eu estou fazendo uma produção de uma embalagem, eu vou criar uma marca para um empreendedor, né? Ou eu vou fazer um projeto fantasma para colocar no meu portfólio. A depender daquele briefing que eu li, a partir daquela demanda, do que aquela marca quer exemplificar, do que aquela embalagem, do que aquele panfleto, do que aquele perfil nas redes sociais vai falar, vai mostrar, a gente precisa entender quais são as características que aquela tipografia precisa ter. Assim como as características de toda a direção de arte, de todo o layout. As cores, quais são as imagens, que tipo de ícones, se houverá ícones. Então, tudo isso precisa estar bem amarrado para que essa marca, para que esse produto, para que esse panfleto possa representar bem aquilo que a marca ali está por trás, né? Qual é o desejo de quem está por trás daquele anúncio. Então, eu trouxe um exemplo de um produto que é um produto que não é daqui, é um produto de fora, né, estrangeiro, mas que tem essa pegada, né, histórica. É um produto atual, mas que tem uma estética, digamos assim, meio do passado, né, de um movimento bem específico do passado. E claro que a tipografia foi utilizada para reforçar esse estereótipo, que era muito importante para a marca. Vou pedir para os meninos mostrarem. Eu trouxe 3 exemplos bem interessantes. O primeiro é uma marca de biscoito. No livro, a professora com o dedo indicador destaca pontos de uma embalagem de biscoito em tamanho grande, com um fundo amarelo claro e com desenhos de galhos com pequenas folhas. No centro da embalagem, informações da marca com diferentes tipografias. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí direitinho, tá vendo? Esse biscoito aí, esse Dolce Biscoito. E aí a gente tem essa embalagem desse Dolce Biscoito, ela foi projetada usando diversas tipografias da era vitoriana, tem essa coisa da era vitoriana muito forte. Elas foram digitalizadas, vejam, a tipografia que foi utilizada aqui foi digitalizada e redesenhada
a partir de antigos livros, né, de livros de tipografia, para que pudesse fazer esse produto aqui bem refletindo a sua época. Aí eu quero mostrar esse outro exemplo aqui. Na página seguinte, uma outra embalagem com fundo preto. Do lado esquerdo, um círculo com a paisagem ao fundo e uma criança e um cachorro. Do lado direito, pés de trigo e na sua base, 3 bolachas de água e sal. As informações sobre o produto estão com letras feitas manualmente. Que é uma marca, né, de biscoitos, que foi inspirada em marcas de biscoito mesmo, em marcas do início do século XX, né? Então, todas as letras foram redesenhadas à mão também. Então, houve esse estudo de ir em livros antigos e embalagens e coisas do tipo, para estudar isso e poder representar. Então, ela foi redesenhada à mão, inclusive, ó, até a parte do peso aqui, enfim, de todas as coisas que estão escritas na embalagem, foram feitas, né, redesenhadas a tipografia. E vê, belíssimo, né? Belíssimo. Isso aqui parece um item de decoração, não parece nenhuma embalagem. Você ia ter, eu tendo essa embalagem em casa, ia ter uma certa dificuldade para abrir, assim, né? Porque eu ia querer mantê-la bonita e firme, assim, antiga, como sempre. E por último, eu trouxe esse outro exemplo aqui, uma crostata, né? Que também foi usada para uma embalagem. E todos os produtos são feitos aí com tipografias francesas do início do século XX. E também teve essa pegada. Então, assim, a gente tem múltiplas tipografias nesses projetos, né? Eu vou ficar falando dessas últimas coisas, mostrando esse projeto aqui para que vocês possam ver ainda mais alguns outros detalhes. Eles derivam de momentos históricos, né? Muito compatíveis com a imagem que a marca queria passar. Então, existe também esse método de escolha tipográfica, né? Você vai fazer um mergulho histórico daquilo que é interessante, né, para a marca, do que a marca quer mostrar, e a gente vai diretamente naquele movimento histórico e vai se inspirar naquelas tipografias e até nas fotografias, nas gravuras que a gente vai ver daquele momento histórico e que possam reforçar aquela ideia. Claro que não é todo projeto que a gente vai pegar e a gente vai fazer um movimento como esse, sabe? A gente vai conseguir redesenhar, a gente vai desenhar na mão e a gente vai passar para o computador, a gente vai digitalizar essa tipografia. Não é sempre que a gente vai poder fazer isso, especialmente por conta de prazo, por custo, enfim, milhares de coisas. Mas é claro que quando a gente tem espaço para fazer um projeto como esse projeto vai ser marcante, né? Não só na nossa história, enquanto designers, mas também especialmente aonde aquele projeto vai atuar, né? Nesse caso aqui, essa embalagem, imagine uma embalagem dessa quando você entrar no supermercado, né? Você vai lá escolher um biscoito, pegar uma bolacha, você não imagina que essa embalagem aqui, que esse biscoito é o biscoito mais barato, né? Claro, ele já tem também esse caráter, né, de que seria mais caro, por exemplo, do que o biscoito mais comum que a gente compra no supermercado. Mas, de toda maneira, fica aí também o registro de como a gente pode fazer escolhas tipográficas, né? A gente pode fazer escolhas tipográficas fazendo um recorte histórico, lembrando, né, tentando investigar do que aquele momento histórico ali está querendo passar para a gente. Claro que nessa unidade eu falei de maneira generalizada sobre vários movimentos históricos, mas existem tantos outros que a gente não falou, que a gente não viu. Então eu deixo aqui a dica também para, se você gostou, entrar nos sites que eu falei, eu botei destaques, né, onde a gente tem um recorte histórico de tipografia. Você pode entrar pelos designers, você pode entrar através das datas. Deixo aqui, inclusive, a sugestão de que você abra lá o site e você escolha o ano que você nasceu e veja quais foram as tipografias que foram lançadas no ano em que você nasceu, e ver ali se existe um match, né, entre você e alguma tipografia, né? Eu acho interessante. Eu já fiz isso com a minha, eu vou postar e eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, se gostaram ainda mais disso, porque tipografia é um mundo, assim, e a gente pode mergulhar ainda mais, pesquisar, né? Esse livro aqui é um livro que ainda tem para vender no mercado, são Elementos do Estilo Tipográfico. E é um livro muito bom para quem gosta de tipografia, para quem quer estudar um pouco mais e também, né, empreender, por assim dizer, na tipografia, né? Fazer as suas próprias criações, tá bom? Espero que você tenha gostado.
A gente daqui a pouco começa a unidade 2, tem vídeo também, tem videoaula, tem podcast, tem um bocado de coisa. Então, eu espero que você assista, tá bom? Tchau, tchau e até breve.